Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Sou Tamires Formagini, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Terapia Cognitiva da Depressão, de Aaron Beck, entrando agora no segundo e no terceiro capítulo, tá? Só lembrando, nós estamos estudando primeira edição aqui do livro e eu estou fazendo um paralelo com a segunda edição. Então, nosso foco, primeira edição, e aí eu vou colocando ao longo da aula, né, das aulas aí, as atualizações que foram feitas na segunda edição. Tá, Mires, por que não fazer da segunda edição, então? Gente, para mim isso é uma resposta bem fácil, é porque apesar do Aaron Beck estar como coautor da segunda edição, quando esse livro foi publicado, em 2025, Aaron Beck já estava falecido, tá? Então eu preferi fazer esse paralelo do clássico de quando a TCC ela foi apresentada ao mundo e com essas atualizações, que claro, tiveram contribuições do Aaron Beck na criação desse livro, e também mostrando o que foi aceito, o que foi... deu continuidade, né, à TCC, o que olhamos assim, falando, olha, isso aqui na TCC ainda funciona, isso aqui precisa ser alterado, então eu vou fazendo toda essa pontuação, tá bom? Então, a gente vai entrar num ponto que parece, à primeira vista, mais relacional, ou talvez mais emocional, e, às vezes, é muito mal compreendido por quem lê isso aqui, né? Para quem olha a terapia cognitiva de uma maneira mais superficial. Só lembrando, gente, que hoje nós trabalhamos terapia cognitivo-comportamental, quando foi criada terapia cognitiva da depressão, tá bom? Então, entrando aqui, os capítulos 2 e 3 dessa primeira edição, quando estão lidos juntos no segundo capítulo, no capítulo 2, né, da segunda edição, eles vão nos mostrar com bastante clareza que o Aaron Beck, ele nunca pensou a terapia cognitiva como um trabalho frio, mecânico ou puramente racionalista, né? Ao contrário, desde lá o início da abordagem, ele já usava conceitos que pressupunha que tanto a emoção, cognição, relação terapêutica não podem ser trabalhados ali, tratados como áreas separadas, porque o sofrimento depressivo ele vai se organizar exatamente nessa articulação entre esses elementos. Aí, gente, muita coisa aqui que eu quero apontar, que talvez vocês falem assim, tá, Mires, mas isso a gente já sabia. Então, gente, primeiro livro, 1979, segundo livro, 2025. Então, nesse período, ao longo dos seus 45 anos da primeira edição para a segunda edição, muita coisa foi evoluindo, né? Vários autores foram saindo, vários autores foram recebendo destaque, produzindo conteúdo de qualidade. Judith Beck é uma que nos trouxe uma riqueza muito grande. Gente, até é difícil eu nomear aqui, né? Porque se eu for nomear, a gente vai ficar aqui a aula inteira só falando dos autores que trouxeram contribuições. Então, muita coisa que eu vou falar, talvez para vocês pareça assim, Tamires, isso é óbvio. Talvez sim, hoje seja óbvio. Mas nós estamos falando deste paralelo de 1979, fazendo essa ponte entre essas duas abordagens chegando, entre essas duas abordagens, não, né? Entre essas duas épocas de criação, de abordagem completamente diferente, chegando aqui em 2025, tá? 2025, apesar de hoje ser 2026, o livro foi ano passado. Então, um paciente deprimido, ele não apenas pensa de maneira distorcida, nem sempre ele sente apenas tristeza, tá? O que acontece? Ele está interpretando a realidade de um modo que produz emoções específicas e aí ele passa a se relacionar consigo mesmo, com o terapeuta, com o mundo a partir dessas interpretações. Então, o tempo inteiro nós vamos ver a tríade cognitiva. Então, não é somente a minha emoção, tristeza que está presente aqui na depressão, mas como eu começo a me relacionar, como eu começo a me portar, como eu vou responder os outros, como eu vou me envolver com os outros, eu vou querer eles mais perto, mais longe, vou querer me afastar. Então, esse relacionamento que eu tenho comigo, com os outros, com o mundo, com o meu futuro, com o meu terapeuta, com o meu profissional, tá? Então, é por isso que estudar o papel das emoções e da relação terapêutica não é apenas um apêndice humanizador da terapia cognitiva, né? Mas estudar
a própria forma como o modelo funciona no encontro clínico. Mas, Tamires, isso é óbvio. Gente, isso é óbvio não, tá bom? Por que isso não é tão óbvio? Porque nós estamos falando da terapia cognitiva de Ironbeck. Né? Para o Ironbeck, isso não era tão óbvio assim. Foi sendo óbvio, mas quem criou a terapia das emoções não faz parte da terapia clássica, da TCC clássica. Tal coisa que a gente trabalha, será que faz parte da TCC clássica? Então, aqui nós estamos falando um pouco da terapia da TCC clássica, tá? Daquilo que era clássico. E aí, hoje, 2025, né, que foi a criação da segunda edição. Então, quando eu falar hoje, eu não estou falando de hoje de 2026, né, abril de 2026, estou falando hoje de quando o livro segunda edição foi publicada. Então, ali naquele momento, ele está falando da terapia clássica, da TCC clássica, então não dessas terapias de terceira onda. E aí, claro que o tempo inteiro vocês vão perceber que desde lá atrás, quando a terapia cognitiva da depressão ela foi criada, ela foi desenvolvida, Ironbeck foi bebendo em várias áreas, em várias fontes, porque ele percebeu que, opa, isso aqui funciona. E eu vejo muitos terapeutas batendo no peito falando, a minha terapia é melhor do que a sua, sendo que Ironbeck olhou e falou, olha, isso da psicanálise eu posso usar. Olha, isso da comportamental eu posso usar. Olha, isso aqui de tal abordagem, da positivista, da existencial, eu vou usar um pouquinho de várias abordagens. Porque o Ironbeck, em vez de falar, gente, a minha terapia é a melhor, ele falou assim, olha, tem algo de bom em todas as abordagens, tá? Então, voltando aqui de novo. Então, lá na primeira edição, 1979, gente, só lembrando que não foi o primeiro livro de Ironbeck, tá? Mas é aquele que se destacou com a apresentação aqui da terapia cognitiva e daquilo que a gente conhece hoje, tá? Então, lá nessa primeira edição, Beck, ele começa esse capítulo 2, falando sobre as emoções, desfazendo uma caricatura que até hoje ainda aparece, né, quando alguém começa a falar da terapia cognitiva sem conhecimento. Porque muita gente vai falar mal da terapia cognitiva e a pessoa nem conhece, simplesmente não sabe nada da terapia cognitiva, tá? Então, como o nome da abordagem vai enfatizar a cognição, terapia cognitiva, cognições, alguns poderiam supor que sentimentos teriam lugar secundário ou que o terapeuta cognitivo talvez vai estar apenas preocupado com as cognições, pensamentos, crenças, ideias, como se a vida afetiva do paciente fosse apenas um detalhe, algo que não fosse importante. Porém, Beck ele vai combater isso explicitamente, tanto que lá na criação ele já colocou, se dedicou a um capítulo exclusivamente para falar sobre emoções, né? Hoje isso foi reduzido a um capítulo dividido com a relação terapêutica, mas lá atrás Ironbeck colocou só um capítulo para falar sobre isso, porque ele viu tamanha importância de falar das emoções. E aí o Beck, ele vai lembrar que a experiência humana ela é feita de sentimentos e emoções e que a pessoa deprimida ela não sofre apenas porque pensa de forma negativa, mas porque perdeu o contato com as experiências afetivas positivas e se vê dominada por reações emocionais que são dolorosas. E aí esse ponto é muito importante porque ele nos obriga a entender que na terapia cognitiva o pensamento ele não importa de uma maneira abstrata, né? Ele importa porque ele vai organizar a experiência afetiva, as emoções do paciente, né? Ou seja, que em outras palavras, né? Não é um modelo que vai deslocar o sentimento para longe da emoção. Não é o sofrimento, né? Não o sentimento. Ele não vai falar, olha, aqui tá o sofrimento, a emoção tá aqui longe, aqui. Não. Ele vai falar assim, olha, deixa eu compreender como que essa emoção aqui, ela se tornou tão intensa, tão intensa, né? Tão persistente, tão desadaptativa, que está impactando diretamente nesse sofrimento aqui. Então, eu posso ter um sofrimento que vai impactar essa emoção, mas eu também tenho uma emoção que pode impactar aqui este sofrimento. Então, quando Beck ele descreve a necessidade de atribuir um papel adequado às emoções no modelo cognitivo, ele está também delimitando uma postura clínica. Então, aqui o terapeuta precisa manter consciência constante das vicissitudes, né, emocionais do paciente e também das suas próprias reações. Então, não é somente o do meu paciente, mas aquilo que eu, enquanto psicóloga, também estou vivenciando, estou experienciando ali no processo terapêutico, tá? E aqui é muito, muito importante, que como eu falei,
Aaron Beck, ele não olhou para a psicanálise e falou, opa, a psicanálise não funciona mais, né? Ah, isso aqui não presta. Ah, usando aquele memezinho, né? Abordagem velha pode, né? Não é isso aqui, né? Ele olhou e falou assim, olha, isso aqui não está fazendo sentido, mas algumas questões, tanto que o Aaron Beck, ele ainda vai trabalhar alguns conceitos da psicanálise, transferência, contratransferência, ele trabalha a ideia de inconsciente, consciente, né? Porém, ele trabalha de uma maneira adaptada para aquilo que ele foi percebendo que estava sendo vivenciado ou experienciado pelo seu paciente de uma maneira diferente. Então, ele começou a adaptar, a ajustar isso aqui naquilo que fazia sentido. Então, ele não virou as costas para a psicanálise e cuspiu no prato que comeu. Não, ele falou, olha, isso aqui não está desse jeito, isso aqui está distorcido, mas o que que eu posso utilizar daqui, tá? Então, identificar precoce essas emoções excessivas, inadequadas, voltando aqui, né, persistentes ali, dolorosas, fazer essa identificação funciona como um sinal de uma disfunção cognitiva. E isso é um ponto muito rico clinicamente, porque vai mostrar que o afeto não é apenas algo a ser acolhido, mas também é uma pista diagnóstica e formulativa. Então, o paciente ele pode chegar ali falando do cansaço, da insônia, da irritabilidade, da apatia, da desmotivação. E aí, a partir disso, de maneira gradual, ele começa a reconhecer a tristeza que está organizando tudo isso. Às vezes ele não vai falar ali, eu estou triste, né? Mas às vezes sim, às vezes ele vai chegar e falar, olha, eu tô triste, eu tô assim, né? Ou às vezes, talvez ele nem perceba a tristeza, né? Às vezes ele nota ali essa perda de sentimentos positivos, como, por exemplo, afeição, prazer, interesse, gratificação. Ele simplesmente acha que perdeu tudo isso, né? Então, o Beck, ele chama atenção para isso, porque se o terapeuta escutar o paciente de uma maneira simplista, né, superficial, a gente pode restringir a depressão a simplesmente a uma queixa de tristeza manifesta. E aí perder essa dimensão mais ampla, né, do empobrecimento emocional depressivo. Então, a gente tende muito a falar assim, a depressão é uma tristeza profunda. Mas será que é só isso? Será que não é muito simplista eu falar que depressão é uma tristeza profunda? Será que a depressão ela não é muito além disso? A tristeza profunda está ali. Mas será que o seu paciente ele percebeu que há essa tristeza profunda? Porque muitas das vezes quem faz essa percepção somos nós psicólogos, somos nós terapeutas ali cognitivos comportamentais. Seu paciente muitas das vezes nem percebeu, ele nem teve aquele insight que falou, opa, é uma tristeza. Então, a gente precisa parar de olhar de maneira simplista para o diagnóstico e olhar de uma maneira muito mais ampla para esse campo emocional que o seu paciente está vivenciando, né? E esse ponto ele vai se conectar de maneira muito direta com a nossa prática clínica. Por quê? Muitos dos pacientes eles não vão chegar no consultório dizendo, eu estou deprimido, eu estou muito triste. Eles podem dizer que não sente mais prazer, que estão vazios, que nada faz sentido, né? Que eles não se conectam mais. Eu não me conecto mais com meu marido, com os meus filhos, com os meus amigos, ou meu trabalho. Aquilo que eu gostava de fazer antes, eu perdi o prazer, eu não tenho interesse. Então, as pessoas, elas chegam, de certa forma, com relação à tristeza, né, falando apenas de uma apatia. Eu não tenho, simplesmente eu não tenho nem emoção. Eles não conseguem nem verbalizar a emoção que eles sentem, né? E aí, se você, terapeuta, né, se você, psicólogo, entender essa emoção apenas como afeto explícito, nomeado, você vai correr o risco de não reconhecer a profundidade desse quadro clínico que seu paciente está apresentando ali para você, tá? Então, a primeira edição aqui desse livro, ela é muito boa, porque ela vai lembrando pra gente que a apatia, essa perda de sentimentos positivos, também precisam ser lidos como parte da perturbação emocional depressiva. E isso é essencial, porque o modelo cognitivo ele não vai trabalhar apenas com aquilo do sofrimento que é evidente, mas com aquilo que foi esvaziado da experiência do paciente, né? Aquela perda de gratificação, aquela perda da afeição, do interesse. Isso também vai dizer muito sobre a forma como a realidade está sendo interpretada pelo nosso paciente. E, ao mesmo tempo, Beck aqui
ele não cai no extremo oposto de tratar a emoção também como se a mera expressão fosse suficiente para a mudança terapêutica. Eu poderia falar, ok, agora eu entendi a emoção, né? Eu vejo que é tristeza, beleza, eu vi que é apatia, eu vi isso aqui, agora é só eu trocar isso por aquilo e pronto, acabou? Não, né? Ao contrário. O Beck ele faz uma crítica muito importante a essas abordagens que são puramente abreativas ou vivenciais, quando afirma que essas terapias, né, abreativas, frequentemente ignoram esse papel da ideação irracional ali, ou disfuncional, na produção das reações emocionais excessivas. Então, não é que eu vou desprezar a emoção, a expressão emocional, ao contrário, né? A terapia cognitiva, ela vai se valer enormemente das técnicas emocionais, então nós vamos ter sim um olhar diferenciado para essas emoções, né? Essa expressão espontânea do afeto, ela é valiosa, porém, ela é valiosa desde que ela esteja inserida num programa de mudança cognitiva. Então, não é somente eu mudar a emoção, mas eu modificar todo o esquema cognitivo do meu paciente. Novamente aqui pontuando, nós estamos falando da terapia clássica, tá? TCC clássica. Não estou falando de terapia dos esquemas. Então, quando eu falar neste livro esquema emocional, não tem nada a ver com terapia dos esquemas. Não confundam, ok? Então, a gente vai mudar tudo isso, né? Então, eu preciso modificar todo o esquema cognitivo do meu paciente. E essa é uma formulação muito elegante, porque ela vai preservar a importância da emoção sem reduzir o tratamento a uma catarse, que era o que a psicanálise fazia muito, né? Levar a catarse do paciente. Então, clinicamente, isso quer dizer que não basta o seu paciente sentir, não basta o seu paciente chorar ou descarregar aquelas emoções ali, né? O trabalho aqui vai exigir que esse afeto seja relacionado às cognições que estão antecedendo aquilo ali e está mantendo. Então, a emoção, ela não é o fim do processo. Não é um detalhe que eu preciso contornar, mas ela é um campo que me dá acesso ao funcionamento cognitivo. Ela é uma porta de entrada àquilo que eu preciso trabalhar. É claro que em algumas situações eu vou ter que trabalhar as emoções num primeiro momento, sim, eu vou ter que trabalhar ali, vou ter que precisar talvez treinar algumas emoções, né, ou trocar algumas emoções a um certo nível, sim, mas não adianta nada eu trocar a emoção se eu não trabalhar a cognição, a interpretação que foi feita para que aquela emoção ela estivesse ali evidente. E aqui, né, o capítulo da relação terapêutica, na primeira edição, ganha também ainda mais força, porque Beck vai descrever características desejáveis do terapeuta, essa interação terapêutica, essa cooperação e a maneira de compreender reações que a tradição chamava de transferência e contratransferência. Então, aqui a gente vem trazendo dois conceitos psicanalíticos, transferência e contratransferência. E aí o Iron Beck, ele modifica esses conceitos, né, vai modificar isso, mas ele começa a perceber que sim, transferência e contratransferência existem sim no processo terapêutico, só não é daquela maneira como a psicanálise apresentava anteriormente, tá? Mas elas existem sim. E o que fica claro é que a terapia cognitiva, ela nunca foi pensada como uma aplicação seca de procedimentos. O terapeuta, ele precisa ser sensível, respeitoso, ativo, claro, genuíno, capaz de trabalhar em colaboração real com o seu paciente. Então, o termo cooperação terapêutica não é algo decorativo, né? Vai apontar para uma posição clínica específica. Né? O terapeuta, ele não simplesmente vai assumir um lugar de quem vai entregando interpretações prontas ali para o seu paciente pacífico. Não, mas eu, Tamires, psicóloga, juntamente com a Maria, minha paciente, com o João, meu paciente, nós vamos investigar os significados, nós vamos formular hipóteses, nós vamos tentar testar crenças, né, que trava aqui e observar os resultados. E isso já começa a aparecer desde os capítulos iniciais, porque sem esse tipo de vínculo, sem esse tipo de trabalho em equipe, a própria terapia cognitiva, ela perde o eixo. Então, quando a gente falar de colaboração, significa
um trabalho em equipe. Trabalho em equipe significa que eu faço, mas ele também vai trabalhar junto comigo para alcançar esse resultado. Então, aqui, do ponto de vista do paciente deprimido, né? Isso é ainda mais decisivo. Mas, Tamires, o paciente, ele está ali em uma inércia, ele não tem motivação. A gente vai falar isso futuramente, né? Mas o indivíduo, ele se percebe aqui como inadequado, indigno, fracassado, rejeitável. Inevitavelmente, ali, ele vai entrar nessa relação terapêutica com esses mesmos filtros. Isso significa que a gente não está apenas diante de uma pessoa triste, né? Mas diante de alguém cuja a interpretação, a forma de interpretar ali o vínculo já pode estar marcada por uma expectativa de crítica, rejeição, desinteresse, desaprovação. Então, ele já vai chegar no processo de terapia achando assim, olha, tudo que eu falo na minha casa, tudo que eu falo no meu trabalho ou na minha escola, todo mundo me ignora. Então, quando eu chegar no processo terapêutico, a minha psicóloga, ela vai fazer o quê? Ela vai me ignorar. Então, ele já vem para a terapia com esse filtro. Então, muitas das vezes o profissional fica assim, ai, mas Tamires, o paciente me rejeita. Não, ele não está rejeitando você. É a maneira como ele está lidando, porque é a única maneira como ele sabe lidar neste momento. Então, a relação terapêutica, ela não é apenas um clima que é acolhedor que vai facilitar essas aplicações da técnica, mas um espaço onde essas cognições do seu paciente, elas vão aparecer em ação, vai aparecer em movimento, ele vai trazer isso aqui o tempo inteiro. E é exatamente por isso que o terapeuta cognitivo, ele precisa estar atento ao vínculo, não para transformá-lo ali no eixo exclusivo da intervenção, mas porque é um dos lugares em que a lógica do transtorno se manifesta com mais nitidez. E aí, a segunda edição, né, entrando aqui na segunda edição, ela vai aprofundar este ponto de maneira muito significativa ao unir a emoção e a natureza da relação terapêutica no mesmo capítulo, porque essa organização, ela já vem nos dizendo muito, né? Só de você olhar o sumário e falar, opa, já modificou isso aqui como sendo um completando o outro, né? Então, a emoção, ela não é apenas um lado aqui, de um lado e aqui o outro, né? Não. Então, o livro ele passa a tratar os dois temas como parte inseparáveis do processo terapêutico. E aqui surge uma das formulações mais importantes dessa atualização. As cognições mais clínicas relevantes ali, né, elas são chamadas de cognições quentes. Isso é, aquelas carregadas de afeto. Ah, Tamires, mas a gente já sabe o que é pensamento quente. Sim, a gente já sabe. Eu espero, né, que hoje, em 2026, você já saiba que é pensamento quente. Mas o Aaron Beck, ele ainda não tinha apresentado esse termo. O Aaron Beck fez a primeira edição lá em 79, agora em 2025, com essas pesquisas, mas Tamires, o Aaron Beck estava morto, como que ele vem apresentar isso pra gente? Ele esteve fazendo todo este processo. O livro, ele não surgiu ontem, gente. Ah, eu vou começar a escrever um livro e semana que vem eu publico, ou com um ano eu publico. São trabalhos de anos de pesquisas. Então, a edição deste livro, apesar de ser publicada quando o Aaron Beck já não estava mais vivo, ela começou a ser digitada, escrita, elaborada, organizada com o Aaron Beck presente, tá? Então, essa ideia de emoções quentes aqui começou já lá atrás com a gente. Então, isso aqui é um refinamento muito importante dessa primeira edição, tá bom? Então, a primeira edição, ela já pressupõe que a emoção e a cognição estavam ligados, mas a segunda edição, ela faz questão de explicitar aqui que o foco clínico deve recair justamente sobre esses pensamentos que mobilizam a emoção. Então, o problema do pensamento automático não é apenas o seu conteúdo verbal, mas o seu significado pessoal e o afeto que ele desencadeia. Isso vai mudar a forma ali de conduzir a sessão, porque o terapeuta deixa de buscar apenas os pensamentos negativos em geral e passa a buscar aqueles pensamentos que realmente organizam a emoção naquele momento. E aí essa formulação, ela tem implicações clínicas profundas, né? Se a cognição clinicamente relevante é a cognição quente, então o terapeuta, ele não deve se apressar em discutir qualquer pensamento assim que aparece, né? Primeiro eu preciso entender o que aquilo
significa para o meu paciente e o quanto aquele pensamento está dirigindo o seu afeto e o seu comportamento. Então, aqui eu preciso ter um olhar diferenciado aqui. A gente perceba que o livro, ele vai explicando todos os conceitos, né? Ele não vem trazendo aqui isso para a prática clínica em si, tá bom? Ele vai trazer mais um ponto conceitual. Pra gente aprofundar aqui na clínica em si, eu até convido vocês depois para conhecer minha formação, vou trazer para vocês melhores a formação em terapia cognitivo-comportamental, tá? Que lá a gente vai trabalhar a prática clínica, com supervisão em estágio clínico, tá? Miris, eu não trabalho, a gente faz estágio clínico, tudo documentado dentro daquilo que é permitido por lei, né? Na legislação brasileira aqui. Mas voltando ao livro aqui, aproveitei 2 minutos só para falar aqui, mas então, o Iron Beck, nessa primeira, segunda edição, ele vem nos trazendo conceitos maravilhosos. E perceba que a segunda edição, ela não vem modificar a primeira, ela vem enfatizando aquilo que é importante na primeira edição e fazendo um refinamento. Ele olha e fala, olha, isso aqui que foi dito lá na primeira edição ainda é extremamente relevante, mas hoje a gente tem um olhar diferenciado para essa situação, para essa coisa, para esse conceito, para esse trabalho. Então, vamos modificar e refinar dentro daquilo que faz mais sentido. Então, a apresentação dessa segunda edição, ela é muito mais enfática neste ponto, né, ao criticar a leitura simplista, segundo o qual pensamentos negativos podem ser trocados de maneira mecânica por pensamentos mais positivos. Gente, isso aqui é algo extremamente absurdo. E, de verdade, vindo de um terapeuta, de qualquer outra abordagem, ainda passa. Eu acho que a TCC, ela faz isso. Ok, o problema é que tem muitos terapeutas que se dizem TCCistas e acham que é simplesmente eu pegar aquilo que é negativo e trocar para aquilo que é positivo. E a segunda edição, ela vem sendo muito enfática em fazer essa crítica, né? E essa crítica é muito importante porque protege a TCC dessa caricatura empobrecida. A TCC, ela não é isso, né? Não é um exercício de frases alternativas. Ela é um processo de investigação dos significados. Apesar de muitas das vezes no RPD, eu gosto muito de usar isso no RPD também, que é usar frases alternativas, criar pensamentos alternativos. Mas não é simplesmente utilizar pensamentos alternativos. Tem todo um trabalho lógico por trás daquilo ali e não é simplesmente, novamente, trocando por pensamentos alternativos. Eu tiro o negativo e jogo o positivo. Não, nós fazemos toda uma reestruturação cognitiva, todo um trabalho de reestruturação interna para que a gente consiga chegar naquilo que é mais adaptativo. Tá? Então, quando a segunda edição ela afirma que emoção é uma estrada real para a cognição, ela está dizendo exatamente isso. Olha, é no afeto vivo, no ponto em que o paciente ele está mobilizado, que o terapeuta vai encontrar a via de acesso mais rica ao modo como a realidade está sendo interpretada. Olha só, gente, como que eu achei essa frase extremamente linda, né? Ela é a estrada real para a cognição, porque quando eu olho o afeto vivo, a emoção quente, aquilo que está aflorado, aquilo que está gritando aqui no meu paciente, eu consigo chegar lá, no pensamento quente. Eu consigo chegar naquilo que está, assim, gritando no meu paciente, aquilo que está explodindo. E aí, agora que eu consegui acessar ali, eu consigo entender a realidade como ela está sendo interpretada pelo meu paciente. Eu consigo entender o que está acontecendo, por que o meu paciente ele está se comportando, ele está agindo, por que ele funciona desse jeito. Olha só, gente, isso é lindo. Eu falo que isso é lindo, eu sou apaixonada pela TCC. Eu acho isso maravilhoso, porque quando eu entendo isso, eu entendo o funcionamento do meu paciente. Gente, isso é o básico do modelo cognitivo. E a maioria dos profissionais travam aqui, não consegue seguir, porque às vezes não consegue entender. Gente, isso é algo que, assim, eu falo que todo curso deveria ter um aprofundamento nesse modelo cognitivo. E não é apenas um módulo, tá, gente? Eu falo isso muito com os meus alunos a respeito disso, que eu vejo muitos cursos, já fiz muitos cursos, faço muitos cursos, inclusive eu falo com todo mundo, faça meu curso, mas não pare só no meu curso, façam outros cursos, eu falo isso com meus alunos também, meus alunos
provavelmente vão estar assistindo aqui, depois eles vão me dar um feedback, né, na aula. Eu falo muito isso, não pare só nisso, porque eu vejo muitos cursos, gente, muitos cursos, e aí tem lá o modelo cognitivo, um módulo exclusivo para falar sobre isso, e aí ensina 2, 3 aulas. Eu acho muito vago. Eu acho que a gente precisa destrinchar o modelo cognitivo. Destrinchar. Tanto que eu fiz aqui no meu curso, gente, agora falando de novo do meu curso, eu tenho o módulo 3, que eu falo do modelo cognitivo, e o módulo 4, que eu aprofundo nas emoções, além de ter outros módulos bônus para isso. Tirei 2 módulos para falar isso. 10 aulas em uma, 10 aulas na outra. Tamires, é importante esse tanto de aula? Eu creio que sim, gente. Sabe por que eu acredito que sim? Porque eu vejo, eu recebo muito esses comentários de profissionais que têm anos de experiência falando que não conseguem estruturar o modelo cognitivo. Pessoas que fizeram curso com excelentes profissionais aí, formadores de psicólogos no mundo, no Brasil, aqui eu percebo. Eu mesmo já tive acesso a cursos de profissionais incríveis, maravilhosos. E aí, quando você vê lá o modelo cognitivo ensinado, é algo muito básico, muito básico. E quando nós entendemos, aqui era neste capítulo do livro, no capítulo 2 e 3 da primeira edição, capítulo 2 da segunda edição, a gente, nessa frase simples, vou repetir a frase simples, tá? A emoção é a estrada real para a cognição. Quando eu identifico a emoção, eu consigo chegar na cognição. E quando eu entendo a cognição, é como se eu falei estrada. Se é estrada, eu consigo ter todo o mapa do funcionamento do meu paciente, desse indivíduo que está aqui na minha frente. E quando eu entendo o funcionamento do meu paciente, é só intervir. Porque agora você sabe como ele funciona. Agora você sabe por que esse funcionamento aqui está distorcido. Por que isso aqui está desadaptativo nele. Por que hoje isso está disfuncional para ele. Então, quando você entende isso, é só você intervir nisso. Né? Se você ainda tem essa dúvida de como intervir nisso, é porque você ainda não deixou isso bem claro, você ainda não conseguiu destrinchar, gente. E a gente precisa entender, perceba que, olha aqui, é uma aula, né? Um livro, como que consegue dar essa clareza pra gente, esse insight pra gente, né? E aí a segunda edição, ela também, voltando aqui no livro de novo, né? Eu dou as saídas, dou as fugidas, mas volta aqui porque o nosso objetivo é estudar o livro, né? Então, essa segunda edição, ela também torna muito mais explícita uma distinção clínica muito valiosa, que é validar a emoção não é o mesmo que confirmar a crença que acompanha. Então, quando eu tenho ali, né, eu consigo entender, ok, agora eu tenho certeza de qual é a crença. Não, né? Se um paciente, ele entende algo que o terapeuta disse como uma crítica, como uma rejeição, o terapeuta não precisa concordar com a leitura desse paciente para validar o sofrimento. Então, a gente pode reconhecer aqui que se aquele foi o significado atribuído à situação, então faz sentido que o paciente tenha se ferido, né? Ou esteja ansioso, ou esteja se sentindo humilhado. Perceba que eu não estou validando, ok, beleza, então ele tá certo. Não, mas agora eu entendi o porquê que ele está triste. Olha, faz sentido. Se você acha que eu estou te rejeitando, que eu vou te criticar, faz sentido você ficar armado aqui no processo terapêutico. Faz sentido. Ah, ele está certo em fazer, olha, se eu pensasse igual ele, se eu funcionasse igual ele, a minha reação seria a mesma. Provavelmente muito semelhante a dele, né? Então, quando a gente entende o que foi, o que aconteceu, quando a gente reconhece, a gente consegue, então, entender por que ele está se sentindo. E aí, depois disso, é possível, então, você examinar se havia outras interpretações possíveis ali. E aí, esse tipo de postura é extremamente sofisticado, porque vai evitar 2 erros comuns, né? Que é o erro de invalidar o seu paciente ali friamente, como se bastasse dizer que ele interpretou errado, né? Olha, não tô te criticando, você tá errado, eu não estou te criticando aqui, não estou aqui para te julgar. Acabou de criticar ele, acabou de julgar ele fazendo isso, né? E o outro erro, né, que é o oposto, que é endossar essa distorção ali só para parecer empático. Faz sentido, não tá certo você achar isso mesmo. Eu também, no seu lugar, pensaria exatamente a mesma coisa, e aí você vai só validando. É claro que a gente vai validar, a gente vai sim validar, mas não é validar simplesmente por validar, tá? E a gente aqui tem um ponto intermediário,
Então, a gente leva essa emoção a sério, mas a gente vai validar sim, a gente vai concordar, a gente vai entender, mas a gente vai examinar isso à luz das interpretações que estão sustentando. Então, não é validar e falar exatamente isso, eu entendo, você tem que funcionar assim e tá certo. Não, olha, eu entendi isso, mas você acha que isso é real? Né? O que é fato e o que é interpretação? Então, a gente começa a fazer um questionamento socrático para levar esse paciente a uma reflexão que vai fazer muito mais sentido do que eu contrariar ele ou do que eu concordar 100%. Eu vou levar a um equilíbrio. Outro avanço da segunda edição está no modo também como ela apresenta essa relação terapêutica, não apenas como uma condição para a técnica, mas como parte da própria mudança, né? Então, a aliança ela vai se formando à medida que o terapeuta, o paciente, ali vão trabalhando juntos em um empirismo colaborativo. Então, isso é muito importante, porque tira a relação terapêutica de um lugar excessivamente preliminar, como se fosse primeiro precisasse ali, né, num primeiro contato, construir esse vínculo, e aí só depois que eu começo o tratamento, e não, né, o vínculo ele vai se consolidando com o próprio processo ali, né, enquanto eu estou examinando crenças, enquanto eu estou testando hipóteses, enquanto nós estamos produzindo pequenas mudanças, o vínculo vai sendo criado, é o tempo inteiro, então eu não preciso parar, construir vínculo para depois intervir, eu vou fazendo os dois ao mesmo tempo. E além disso, a segunda edição também, ela vai falando com muito mais clareza sobre as rupturas, críticas, reparações. Então, quando o vínculo ele é abalado, aqui eu preciso primeiro reparar essa relação para depois explorar as crenças subjacentes, porque se meu paciente ele não confia em mim, se o nosso vínculo foi houve ali uma ruptura, né? Foi abalado, houve uma queda, houve um rompimento na nossa relação terapêutica, ele não vai se abrir, ele não vai se sentir confortável. Então, primeiro eu preciso corrigir isso aqui, nós precisamos trabalhar isso aqui para depois a gente ir aprofundando novamente. Então, quando erra, a gente precisa primeiro reconhecer o erro, né? E isso vai aproximar muito ali o texto da segunda edição da prática clínica real, onde o terapeuta ele não é uma figura idealizada, né? O vínculo ele não é algo linear, né? O terapeuta ele pode ter os seus momentos, porque ele é um ser humano também com emoções, com seus problemas, com as suas cognições, que precisa trabalhar lá na sua terapia, não aqui no momento com o seu paciente, tá? E o vínculo também não é linear, ele pode ter altos e pode ter baixos. E aí, se a gente junta agora a contribuição dessas duas edições, lá da primeira com a segunda edição, o quadro que aparece é muito consistente. Então, a primeira edição, ela já mostra que a emoção e a relação terapêutica são inseparáveis do modelo cognitivo. O terapeuta ele precisa acolher a dor do paciente, ajudar a identificar o que sente, discriminar a emoção do pensamento, estabelecer essa interação cooperativa. A segunda edição também vai manter este núcleo, mas refinando isso aqui, quando vai explicitando o conceito de cognição quente, né, os pensamentos quentes, a importância do significado pessoal, a diferença entre validar a emoção e confirmar a crença, o papel das rupturas, das reparações no vínculo terapêutico ali. Então, em vez de mudar a teoria, essa segunda edição, ela vem tornando ela menos vulnerável, né, a apenas leituras mecânicas e mais claramente ligadas ao que acontece na clínica. Então, no fundo, o que esses capítulos vão nos ensinar é que não existe uma terapia cognitiva séria sem atenção à emoção. Não tem uma terapia cognitiva séria sem relação terapêutica. Então, para que eu trabalhe sério, eu preciso olhar a emoção, eu preciso olhar para a relação terapêutica. Mas também, gente, não existe uma terapia cognitiva séria que vai reduzir a mudança simples ali, né? Simplesmente é uma expressão emocional ou o aquecimento do vínculo. Também não é só a emoção e a relação terapêutica, é muito mais do que isso. E a especificidade dessa abordagem está justamente em articular acolhimento, afeto, significado, cognição, essa colaboração, empirismo colaborativo dentro de um processo estruturado de compreensão e mudança. Então, o paciente deprimido, ele sofre porque ele pensa, porque ele sente, porque ele se relaciona a partir de interpretações profundamente negativas. E aí o terapeuta vai ajudando, então, a reconhecer isso, não de uma forma fria, mas dentro de uma relação em que a emoção ela é observada, respeitada, né? Ela é utilizada como via de acesso ao funcionamento cognitivo.
Então, a primeira edição, ela já nos trazia isso com muita força, a segunda, ela vai tornando isso muito mais claro, muito mais refinado, muito mais próximo, né, da abordagem clínica real. E aí, gente, finalizamos o capítulo 2 e 3 da segunda edição, da primeira edição, né? Na semana que vem nós vamos estudar o capítulo 4. O capítulo 4 ele vai falar da estrutura da entrevista terapêutica. Na primeira edição é o capítulo 3. Ele vai falar sobre, se não me engano, deixa eu confirmar aqui. Semana que vem, aula 3, né? Tá o mesmo título, que é a estrutura da entrevista terapêutica, tanto no capítulo, na primeira edição quanto na segunda edição, tá? Então, capítulo 4, primeira edição, 3 da segunda edição. Então, vou estar fazendo novamente esse vínculo. Eu gosto de falar dos dois capítulos, porque quem tem a primeira edição lê aí pela primeira edição, quem tem a segunda consegue acompanhar também. E, gente, se esse conteúdo faz sentido para você, não esquece de dar o seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal. Gente, deixa aqui nos comentários para que eu consiga entender o que mais chamou nessa aula, fez sentido para vocês conseguiram perceber essas diferenças sutis ao longo da abordagem, né? Quem trabalha com a TCC há mais tempo, tem pessoas que trabalham com a TCC há muito mais tempo do que eu aqui, tem gente que começou a atender a TCC desde lá atrás, quando ela chegou no Brasil em 1997, né, ou está começando agora, talvez não teve na faculdade, precisou se especializar. Então comenta aqui, deixa nos comentários se isso faz sentido para vocês, né, o que chama atenção nessa aula, se emoção, se essa relação terapêutica faz sentido, se vocês estão conseguindo, sei lá, de levar, direcionar isso na prática clínica, né? Compartilhem com outros colegas também que estão aprofundando o estudo em terapia cognitivo-comportamental. Gente, lembrando que aqui abaixo da aula, na descrição, tem o link do nosso grupo, tá? No grupo, tanto do WhatsApp quanto do grupo do Telegram, eu vou falando com vocês quais os capítulos que nós estamos estudando, toda novidade, toda aula, toda sexta-feira nós temos aula aqui no canal sobre um tema aleatório sobre a TCC, então toda sexta-feira eu posto uma aula sobre isso, toda segunda-feira, que é às 20 horas, eu trago um capítulo, nós estamos na segunda aula, semana que vem nós vamos para a terceira aula, partindo para o quarto capítulo já, então lá no grupo eu coloco também sobre quais são as aulas que a gente vai trabalhar, quais são os capítulos, todas as novidades, tudo aquilo que eu acho que é relevante eu compartilho com vocês, compartilho também algumas reflexões durante a semana sobre o nosso trabalho clínico, né? Tem também minhas redes sociais, meu Instagram, que eu compartilho o material também para vocês. E, gente, não é obrigatório se inscrever no canal, tá? Não é obrigado a se inscrever no canal, não é obrigado a deixar o like, não é obrigado a comentar, não é obrigado a entrar no grupo, vocês estão livres para fazer o que vocês desejarem. Eu peço para se inscrever no canal, porque quando eu posto uma nova aula, vocês recebem a notificação. Lá no grupo eu compartilho materiais, então vocês têm mais acesso aí, tá bom? Então, gente, é isso. Falei que a aula essa semana ia ficar menor. Peço desculpa, ficou tão grande quanto a semana passada. Semana que vem eu vou tentar resumir mais essa aula para tentar fazer uma aula menor. Obrigado por assistirem até aqui. Eu vejo vocês na semana que vem. Vejo vocês na sexta-feira com uma aula avulsa sobre TCC. Semana que vem, na segunda-feira, uma aula sobre o livro, tá bom? Até semana que vem.